abriu de novo. Oi, pessoal. Vamos ver se agora vai. Não sei o que está acontecendo. A live está fechando sozinha. Vai abrir. Conectando. Ai, Raquel, tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Ah, tô, tô te vendo. Menina, que coisa. Mas tá Desculpa. falhando um pouquinho ainda. Imagina. Então vamos começar de novo. Tá me ouvindo? É, tô te ouvindo cortado, mas tô ouvindo assim, tá falhando. Tá falhando, parece que tá longe, né? A gente tá longe mesmo fisicamente, né? Mas não deveria ter essa distância. Mas poderia Às vezes dar. Talvez acontece. se mudasse de ambiente. É. Vamos Bom, ver se mas o agora seu dá som certo. parece que Então, melhorou. então, de novo com a Raquel Andrade, a Falhou de gente tem o novo, maior foi prazer de ela. estar recebendo ela aqui. Não tá me ouvindo? Continua falhando. Não tô te ouvindo. Puxa vida, hein? Minha gente. Vamos ver aqui. Eu vou tentar, às vezes, se eu mudar de ambiente, Tá bom, talvez porque a eu tô gente bem perto consiga. aqui do meu. Que aí não tem problema, Vejo. eu fico com o celular na mão, que ali ele estava apoiado. Vamos ver se a gente consegue agora. Tá. Parece que o meu vídeo tá falhando. Voltou o meu vídeo, pessoal? O vídeo tá falhando, mas o som tá. Eu tô te ouvindo bem. Uhum. Então, vamos começar assim, mesmo que o vídeo esteja falhando, pelo menos a gente te ouve. O importante é que as pessoas vejam você. Uhum. Então, a Raquel, a nossa convidada de hoje, ela é professora associada na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Ela coordena vários projetos ligados à alimentação, à sustentabilidade, à saúde humana e à cidade. Também coordena o Centro de Culinária da faculdade e ela coordenou o projeto de biodiversidade para alimentação e nutrição na região Centro-Oeste. Então, de novo, eu vou te pedir, Raquel, para contar para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, né, e o que te levou a trabalhar com nutrição e dentro da nutrição a biodiversidade brasileira. Eu me formei em nutrição aqui na Universidade Federal de Goiás e quando me formei fui fazer pós-graduação aí em São Paulo, na área de alimentos, né, numa perspectiva de melhorar o consumo de alimentos com um melhor aproveitamento de alimentos, com melhores aplicações de alimentos. Então, sempre trabalhando na lógica de desenvolvimento de produtos, conhecimento de novos ingredientes, para que a gente pudesse ampliar a diversidade alimentar. E não só uma atividade estritamente acadêmica voltada para estudos que fiquem numa prateleira de biblioteca, né? Sempre numa perspectiva de chegar na ponta, de chegar no consumidor final. Então, eu estudei uma molécula específica de um alimento para quê? Quem possa, em algum momento, consumir aqui uma resposta positiva. E dentro de toda a ampliar de alimentos, já que a nossa dieta há alguns ingredientes apenas, surgiu a biodiversidade. Né, esse projeto que foi um projeto internacional, ele não acontece mais oficialmente, mas ele continua acontecendo no Brasil, numa série de universidades, fora do Brasil, numa perspectiva de se ampliar e fazê-lo acontecer novamente, mas ele criou uma movimentação muito grande nessa lógica de ampliar o uso de ingredientes para a alimentação humana, para a qualidade nutricional, baseada na biodiversidade desses países que foram envolvidos nesse grande projeto. Você me Países ouve, foram Ariela? esses eu estou te ouvindo, Raquel. Você está me ouvindo? Nós tivemos esse projeto, ele foi, os países que foram selecionados foram países de mega biodiversidade,
né? O Brasil é o que tem a maior biodiversidade de todos. Uhum. Além do Quênia, o Sri Lanka e a Turquia foram países que se envolveram nesse projeto chamado Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, né, que é justamente conhecer a biodiversidade desses países e ver como eles podem começar a fazer parte da alimentação da população. Uhum. Através de algumas estratégias específicas que eu acho que a gente vai conversar aqui um pouco hoje. Vai. Eu queria só voltar um pouquinho, e antes da gente entrar no projeto mesmo, e você contar um pouquinho o que foi produzido, né, no projeto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha ser uma dieta saudável. O que você considera como uma dieta saudável, né, para a população? Bom, uma dieta saudável, quando a gente fala em dieta, já traz assim um cunho, às vezes, um pouco amedrontador, assim, é uma coisa que você fica um pouco assustada, a dieta. Né? Na verdade, a gente tende a pensar em alimentação. E alimentação Uhum. vai muito além de comer ou muito além de nutrientes, né? Ela tem todo um aspecto social envolvido, ela tem todo um aspecto cultural envolvido. Então, uma alimentação saudável é aquela que traz uma reflexão no início, né, onde a gente estava reflexão sobre o que eu como, se o que eu estou comendo está me fazendo bem, independente de você ter, às vezes, algumas aventuras gastronômicas e comer coisas que são um pouco fora da sua alimentação diária, né? Que inclui o maior número de frutas, o maior número de verduras, alimentos mais frescos. E a gente tende a avaliar tudo isso num contexto da sua rotina. Porque se você comer alimentos muito naturais e muito frescos trouxer uma alteração drástica para a sua rotina diariamente, então é necessário que se procure uma estratégia para conseguir fazer isso sempre, mas de uma forma que te faça sentir bem. Porque às vezes a pessoa vai a um consultório de um nutricionista e tem lá uma recomendação que ela tem de comer A, B, C, X, Y. O cliente sofre com aquilo. E comer ou é difícil para ele fazer 10 refeições muito específicos. Então, saudável é aquela que foi feita para você. Sempre priorizando, como eu falei, alimentos frescos, um maior consumo de alimentos integrais, de frutas e vegetais, com uma redução de açúcar, deixando de comer o que te faz feliz, sim. Emocionalmente também. Coisa, indo para o projeto, cidade, passa um pouquinho para a gente o que por ele fizeram nesse projeto, qual foi o papel da universidade? A universidade, imagino, que foi provedora de um monte de pesquisas, enfim, conta um pouquinho para a gente o que foi isso. No Brasil o projeto chegou até nós, né, as universidades, em algumas universidades brasileiras, pelo menos uma em cada região, em alguns centros de pesquisa, por meio do Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, em função de uma série de questões, situações que nós temos tempo curto, eu não vou ficar relatando aqui, chegou esse projeto que tinha como foco central, a gente estabeleceu, vou colocar assim para você, 3 pilares principais, que era o de conhecer as plantas da biodiversidade brasileira, e para isso existe uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente chamada Plantas para o Futuro, que identifica plantas que têm potencial não só alimentício, né, madeireiro, ornamental, aromático, uma série de coisas, mas a gente se ligou, né, o projeto estabeleceu algumas que foram determinadas por essa planta, foram 69 plantas, divididas nas diferentes regiões brasileiras. Então, o primeiro pilar era conhecer essas plantas do ponto de vista nutricional. Então, foi feita toda a composição nutricional para gerar evidência científica para a gente conseguir incentivar ou justificar o uso dessas plantas na alimentação. Né? E isso também criaria evidência
para um outro pilar do projeto, né, um outro objetivo principal do projeto, que era justamente criar políticas públicas e envolvimento dos ministérios que são responsáveis por uma série de políticas e programas no sentido de incluir essa biodiversidade na alimentação e nessas políticas e nesses programas. E um terceiro foco do projeto era justamente capacitar todos os atores envolvidos nessa história, né? Desde pesquisadores, estudantes, ou seja, desde a academia, que tem um conhecimento muito restrito ainda em relação a essas plantas. Nós que participamos do projeto vimos o quanto a gente tem de produtos, de nutrientes, de coisas saudáveis e que são negligenciadas ou são proibidas de uso, né, numa tentativa, numa tendência estabelecida desde o início do século XX de que conservar é não usar. Mas a gente viu que é difícil de conseguir, então o ideal é conservar por meio do uso, porque a pessoa olha para uma planta e fala, olha, essa planta eu posso usar para minha alimentação, ela é saudável. Então eu não vou tirá-la da natureza, eu não vou estragar, eu vou transformá-la numa forma de renda para as populações envolvidas nas regiões de extrativismo, por exemplo. E essa capacitação, então, ela passa desde a área acadêmica até o produtor rural, até as comunidades tradicionais, até os consumidores finais, né? De entender quem são essas plantas, para que elas servem, elas são comestíveis, não são, são boas, são ruins. Se elas são ruins, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, esses 3 objetivos foram os principais. E você me perguntou sobre resultados, não é isso? Isso, quais foram os produtos, isso. E se vocês conseguiram chegar na ponta, como você tinha sugerido no início, né? Estamos trabalhando nisso todos os dias. Vocês, nós, né? Vocês têm um papel super importante nisso. Nós conseguimos, ao final desse projeto, temos um banco de composição de alimentos que é público, que fica abrigado no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, do projeto, e que tem toda a composição nutricional dos frutos que participaram do projeto. Esses frutos, esse banco é público e ele é qualquer pesquisador que quiser, eu fiz uma composição centesimal de um fruto que não tem lá. E vai existir uma avaliação prévia para ver a qualidade dos dados que estão sendo apresentados e eles vão ser incluídos no banco de dados. Então, ele é um banco nacional, né, que é aberto. Oi. Desculpa, o que é composição centesimal? Que eu não sei o que é. A composição é o valor nutricional do alimento. Okay. É o valor nutricional do Entendi, alimento. todos Que esses dados nutrientes ele tem. Então, quanto ele tem? Vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas. Então, ele tem todo esse valor nutricional. E para criar uma estratégia para usar esses alimentos, a gente teve um livro de receitas, né? Que são quase 400 receitas, divididas por regiões brasileiras, que é esse aí lindo que você colocou. Né? Eu sou suspeita para falar, porque eu trabalhei em toda a edição desse livro, não só no Centro-Oeste, mas eu tive o privilégio de ser editora, junto com o Lídio Coradinho, desse livro. Então, assim, gente, vão lá no site do Ministério do Meio Ambiente, baixa, ele é lindo, é cheio de receitas do Brasil inteiro. Eu posso te dizer que ele é uma fonte de inspiração constante para a gente aqui no nosso trabalho também, viu? Que ótimo, e da mesma forma que eu vejo que vocês trabalham, se vocês trabalham o livro aí, o banco de dados do BFN também traz o banco de dados de receitas, que também é aberto à inclusão de qualquer receita, bastando solicitar, né, a coordenação do projeto, que ele vai ser incluído lá nesse banco de receitas. Então eu vejo que vocês trabalham com as crianças, trazem um conhecimento muito especial, receitas às vezes diferentes do que tem lá, então é importante divulgar e compartilhar isso, né? Eu queria até... Bom, desculpa, fala, depois eu conto. Só para eu encerrar, a parte de políticas públicas, né, que a gente tinha falado, eu falei da capacitação, que houve em todas as regiões do Brasil, e a parte de políticas públicas, que houve o envolvimento de vários ministérios. A gente tem a portaria interministerial 163 de 2016, que trata de uma lista de produtos da sociobiodiversidade com potencial
alimentício e valor nutricional importantes, e que são muito utilizadas, essa portaria é muito utilizada tanto no PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, no programa do PGM-PBio, que é a Política de Preços Mínimos do governo federal, para incentivar justamente o uso dessas plantas, né? Então, assim, estamos caminhando, não é ainda não estamos no ponto ideal, mas estamos evoluindo muito bem, com uma aceitação muito boa da população por essas plantas, né? Então, eu queria até contar para as pessoas que estão assistindo aqui, que eu acho que muitas te conhecem mais do que conhecem o nosso projeto. O Projeto Comida e Cultura é um projeto que atua principalmente em escolas de educação infantil e fundamental, e a gente faz uma aula de culinária com as crianças, mas tratando o alimento de forma sistêmica, né? Onde ele foi plantado, quem plantou, o que precisa para cuidar desse alimento, como é que ele está sendo cultivado e depois todo esse trajeto que ele faz do campo até a cidade e tudo que envolve, né? Então toda essa rede que foi ficou invisível, né? Para quem mora na cidade, principalmente para as crianças que acham que o peixe nasceu numa prateleira do supermercado, dentro de uma bandejinha de isopor. A gente tenta mostrar todo esse trajeto e daí ensinar a cozinhar com esses ingredientes maravilhosos que a gente tem e fazer pratos muito saborosos, aumentando também o repertório dessas crianças. Então, como eu te disse, o trabalho de vocês, esse que vocês fizeram, esse livro é maravilhoso, realmente é uma fonte de inspiração. E aí eu queria aproveitar, então, falar para quem quiser seguir a gente, né, no Projeto Comida e Cultura, e também que você contasse um pouquinho desse novo projeto que você está envolvida, que acho que começou o desenvolvimento aqui na USP, que você está tomando aí as rédeas em Goiás, que chama Sustentária e que leva também a uma forma de levar para a ponta todo esse conhecimento incrível e toda essa pesquisa que vocês têm feito, né? Na verdade, assim, o Sustentar é um projeto que já existe na USP, ele continua existindo muito forte no NASCE, que é o Núcleo de Ações de Extensão da USP, coordenado pela professora Aline, e nós nos encontramos no ano passado num congresso de saúde planetária, e veio à tona o assunto, né? O que Sustentária trata? Ele trata de sustentabilidade em dietas, né? Hoje a gente tem um problema muito sério alimentar e um problema muito sério de saúde, não só saúde humana, mas saúde planetária, problemas com o meio ambiente, de própria destruição, de mudanças climáticas, crescimento de centros urbanos muito grandes. Isso tudo cria uma necessidade de uma cadeia produtiva muito funcional, né? Ela tem de funcionar muito bem, desde a ponta, como vocês trabalham com os alunos de vocês, desde a produção até chegar à redução do desperdício. E o sustentável, ele traz dentro da lógica dele justamente essa questão de sustentáveis, de uma alimentação mais sustentável. E nas nossas conversas e trocas de ideia, eu achei que seria um encontro muito satisfatório e muito favorável o Sustentária e o BFN. Né? E a Aline prontamente topou e falou, claro, vamos trabalhar. Então a UFG, ela trabalha o Sustentária UFG, né, numa lógica, numa perspectiva sempre um pouco mais voltada para a biodiversidade. Nós estamos trabalhando por enquanto com o Instagram, acabamos de ampliar a nossa equipe, então a gente tem toda uma parte de desenvolvimento de receitas mais sustentáveis e de informações. Então, assim, que alimento é esse, por exemplo? É um quadro que a gente tem, onde a gente apresenta o alimento ou algumas curiosidades sobre o alimento. E lá na USP já existe, um projeto bem mais ampliado, porque ele tem muito mais tempo, então já tem toda a parte de revista, eles têm um manifesto, então quem tiver curiosidade, quiser saber um pouco mais, vale a pena também seguir o Instagram e visitar, mas ele trabalha basicamente essa questão da sustentabilidade de dietas, e a biodiversidade vai de encontro direto com isso,
porque nós precisamos, e uma dieta sustentável, nessa perspectiva e nessa lógica, ela prevê o quê? O aumento do consumo de alimentos integrais, o aumento do consumo de frutas e verduras, a redução do consumo de sal, gordura e açúcar, e o uso dos alimentos, e a ampliação, né, na diversidade de ingredientes que você usa. Então, se nós temos uma perspectiva de conservação da biodiversidade pelo uso, e o Sustentária está em busca de dietas sustentáveis, é uma parceria maravilhosa, e que nós estamos começando muito bem, né, a UFG e a USP com essa parceria. Muito legal, Raquel. É muito importante, né, as pessoas terem justamente essa noção de que está tudo interligado. Todas essas crises que a gente vem vivendo, né, atualmente, de meio ambiente, ou mesmo pessoais, de problemas como obesidade, pressão alta, né? Tá tudo absolutamente interligado, Sim, né? sim. E a alimentação tem um papel fundamental em todos Pois esses é. processos. A gente no projeto Comida e Cultura, a gente trabalha por temas, né, anualmente. Então, ano passado a gente trabalhou com as crianças os biomas do Brasil. Então, a gente, né, pegou os 6 principais biomas e foi trazendo todos os alimentos, ingredientes e personagens, pessoas que vivem em cada um desses biomas dentro do Brasil. E aí eu te pergunto, você acha que você estava falando que realmente em 2050 os estudos indicam que seremos entre 9 e 10 bilhões de pessoas no planeta Terra. Você acha que se a gente realmente integrasse da biodiversidade, as alimentícias não convencionais, a gente conseguiria realmente alimentar melhor toda essa população? Ou a gente vai precisar manter esses meios que a gente utiliza atualmente de monocultura? São necessários realmente esses meios? Qual que é a sua opinião, né? Porque existe uma grande divergência entre muitas pessoas acham que é impossível, que realmente então tem que ser monoculturas e que a gente tem que criar os animais da forma como a gente está criando, mas a gente está vendo que isso não é solução, isso está Ela começou a falhar um pouquinho. Bom, vamos ver se ficar faltando alguma coisa é que a sua fala. Está me ouvindo? Na verdade, assim, no início da minha fala eu falei para você que eu trabalhava com alimentos, né? E desenvolvimento de novos produtos e uma série de coisas. Às vezes eu até brinco, o pessoal brinca comigo que eu sou uma nutricionista um pouquinho fora da caixinha. E eu falo isso para os meus alunos, para as pessoas que estão por perto de mim, que eu acho que no extremo ele é favorável. Não dá para todo mundo comer só alimento fresco in natura todos os dias. Estamos num período de reserva doméstica, a grande maioria, em função de uma péssima, né, que é a pandemia. E ainda assim é muito difícil você manter essa alimentação totalmente fresca e totalmente com o mínimo de processados possível. Um processamento de beneficiamento, então, você ter o arroz embalado na sua casa é um processamento. Para encontrar um ponto de equilíbrio, né? E o uso de plantas alimentícias não convencionais, que são as PANs, e o uso de alimentos da biodiversidade, a ideia é espetacular. Por quê? Porque já existem vários movimentos no mundo inteiro que, primeiro, tratam de você comer o que tem ao seu redor. Então, se aí vocês têm, vou pensar aqui, uma planta que não tenha, que tem o açaí, a pupunha aí, aqui não é pupunha, aqui tem piqui. Tudo bem que no Sudeste também tem piqui. Bom, eu tinha de escolher, aqui tem cagaita, aí não tem cagaita. Então, se eu faço uso da biodiversidade, faço uso local, regional, eu consigo, primeiro, produzir esses frutos, que a grande maioria desses frutos hoje são todos por extrativismo, e a produção, ela primeiro tem uma sazonalidade, e essa sazonalidade não necessariamente ela é anual.
Alguns frutos acontecem de um ano produzir e o outro não. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente tem de fazer existem já vários projetos de agroecologia e na manutenção desses espaços, na manutenção, e há estratégias para que eu não crie também monoculturas de plantas da biodiversidade. Eu tenho de criar uma estrutura que eu Sim. consiga ter a biodiversidade domesticada sem eliminar a biodiversidade. Então, é muito difícil. Um primeiro ponto. Uhum. Plantas alimentícias tradicionais, a gente tem o Nuno, que é da Embrapa, e ele sempre fala que o jardim dele é um jardim cheio de punks, é um jardim de punks. E eu não consegui ainda fazer um jardim de punks, mas eu tenho o meu canteiro de punks. E realmente elas são altamente adaptáveis, né? Eu podo o meu Ora Pronobis hoje, semana que vem ele tá um monstro já, assim, já cresceu, já produziu mais um monte de folhas e tudo. Por quê? Porque ele é adaptado àquela região. Então, uma Uhum. estratégia para você conseguir, primeiro, ter dietas mais sustentáveis é o uso de alimentos regionais. Mas a gente tem de encaixar isso no estilo de vida, nas rotinas de todo mundo, no que a sua região oferece, na sazonalidade. E aí, neste momento, entra, por exemplo, uma questão de industrialização, de necessidade de monoculturas. O nosso ingrediente principal alimentar é arroz e feijão. Então não adianta, o Uhum. brasileiro come arroz e feijão, ele não vai comer só punk. Então Uhum. ele tem de ter isso daí distribuído de uma forma equilibrada. Né? Uhum. Nesse momento de pandemia, quantas coisas a indústria de alimentos não foi essencial? E a indústria de alimentos já vem há muitos anos se sensibilizando e acordando em relação à melhora da qualidade do alimento oferecido. Uhum. Porém, quem que é o regulador dessa qualidade? É o consumidor. Se eu continuar comprando um monte de porcaria, a indústria não vai melhorar. Para que ela vai melhorar? Né? O consumidor não exigiu. Cada vez que o consumidor exige, você vê que o produto vai estar no ideal, muito longe ainda de estar no ideal. Né? A gente poderia produzir uma série de produtos, por exemplo, por que não? Né? Nós poderíamos utilizar Uhum. corantes, somente os corantes das nossas plantas, da nossa biodiversidade, que são fantásticos. Porque, né, isso aí, 50, eu acho que nós vamos ter de retroceder em algumas coisas e melhorar muito em outras. Mas eu acredito sim que a biodiversidade possa fazer parte da dieta e da alimentação da população tranquilamente. A indústria e esses outros ingredientes que poderiam fazer parte, né? Realmente, conscientizando o Sim, a consumidor gente. final, fazer com que a indústria faça essa adequação, né? E que a gente consiga Sim, seguir. É uma visão existem muito legal. vários processos, existem vários processos tecnológicos que não são assim tão drásticos. Eu não preciso ter, com uma diversidade, com a oferta de ingredientes que a gente tem num país como o Brasil, por exemplo, eu não preciso ter um produto que dure um ano. A gente não tem inverno rigoroso, não tem nada disso. Eu posso ter produtos que têm uma durabilidade de 3 meses, como é um feijão beneficiado e ensacado. E aí, para isso, eu não preciso de tantos aditivos, de tantos Processos. conservantes, Uhum. de tantos processos, mas eu tenho ainda a comodidade de uma pessoa, por exemplo, quem mora em São Paulo, que tem uma vida maluca, né? Você ter possibilidade de comer alimentos naturais todos os dias, eu sei que é difícil. Então, um dia ou outro, você ter esse processo, ter um alimento que está embalado, é uma tendência mundial, por exemplo, redução de embalagem. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça e isso é essencial. Então, vamos trabalhar outra estratégia. Qual a melhor estratégia? Uma embalagem comestível? Talvez. A gente Uhum. tem ingredientes que possam ser desenvolvidos em embalagens comestíveis, né? Que tudo está ligado à sustentabilidade, né? Tudo Diminuição do está ligado à lixo, sustentabilidade. a diminuição de desperdício em toda a cadeia. E Tudo está agora, ligado só para encerrar, tudo está ligado à uhum. saúde planetária que nos inclui nessa saúde planetária, né? Pois é, então, falando em saúde planetária e no que a gente está vivendo, essa pandemia do Covid-19,
Queria aproveitar para te perguntar, porque a gente tem visto, os estudos estão demonstrando que existe um agravamento da doença justamente em pessoas que já tinham doenças pré-existentes, a obesidade, a pressão alta e outros tipos de doença. Então, eu queria te perguntar se você acha que existe uma ligação de fato com a má nutrição, né? O agravamento da doença, desse vírus. A gente tem pessoas que têm estilos de vida inadequados ou pouco saudáveis vão ter um agravamento de qualquer situação em que elas forem submetidas. E realmente a população hoje, atualmente, tem hábitos alimentares muito ruins e práticas de estilo de vida muito ruins, né? Não é só alimentação, mas, por exemplo, a prática de atividade física, a qualidade do sono que você tem, o estresse diário que você enfrenta, tudo isso traz o quê? Leva ao quê? A essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Elas estão associadas a esse processo de piora do estado das pessoas. E a nutrição, sim, está diretamente ligada. Por quê? Porque a gente come mal, a gente come rápido, você não presta atenção no que você está comendo, ou porque você está numa videoconferência, ou porque você está no trabalho, ou porque você está dirigindo, porque você tem que deixar a criança na escola. Então, é uma loucura. E isso, o corpo precisa de comer não nutrientes. Ele precisa de nutrientes, sim, é fisiológico isso. Mas a gente precisa comer comida. Como eu falei lá no início, comer é um ato social. Eu preciso parar, eu preciso olhar para quem está comendo comigo, eu preciso olhar o que eu estou comendo. E isso traz uma melhora da qualidade geral de vida, né? O ato de comer bem, ele te traz um entorno que, por exemplo, você parou meia hora para comer, a sua pressão que estava estressada com o trânsito, um monte de coisa, volta à calma, relaxa. O momento que você tira para você fazer uma atividade física, isso traz da mesma forma, é um momento para você de parada. E a alimentação, ela vem permeando tudo isso, né? Ela permeia tudo isso e traz uma resposta super positiva. Ela melhora a sua qualidade de sono. Então, tem sim, eu acho que tem tudo a ver e está aí exposto pela Organização Mundial da Saúde, pela FAO, né? Que a alimentação e a produção de alimentos é uma das coisas que, em hipótese alguma, pode ser interrompida num processo como esse de pandemia. As pessoas têm de ter acesso ao alimento. E Raquel, você tem alguma lembrança da sua educação alimentar? Quem que te ensinou a comer? É um processo familiar, né? Eu acho que em casa é o melhor lugar para você aprender a comer. Então, o exemplo doméstico, na minha casa, nós sempre tivemos o momento da refeição e continuo tendo como um momento muito especial, né? Então, a gente nunca ia para a escola sem tomar café, nem que fosse uma xícara de leite, tinha de comer, não podia sair de casa sem comer. No horário do almoço, a gente sempre teve vegetais, arroz, feijão, vegetais, e assim, não gosto. Todo mundo tem direito de não gostar de alguma coisa. Mas tudo bem, não gosta? Então primeiro experimenta. Você já experimentou? Não. Então como você não gosta? Né? Isso é uma frase que fez parte da minha vida inteira. Eu faço, sempre fiz com as minhas filhas, faço com os meus alunos. Você já experimentou? Mas eu não gosto do cheiro. Mas às vezes não necessariamente o cheiro está associado ao gosto. E a gente precisa provar pelo menos 5, 6, 7, 8 vezes para você falar que você não gosta de um alimento. Então, assim, a minha educação alimentar veio da minha casa, dos hábitos alimentares familiares mesmo. A maioria dos casos é assim, né? São hábitos alimentares da família. Mas você acha que a alimentação tem lugar dentro da educação? Totalmente. Fora de casa, sim? Você Totalmente. acha que é um papel também da escola, esse papel da alimentação, de ensinar Pode falar. Eu acho que a alimentação, ela tem 2 papéis na educação escolar. Primeiro, de formação de hábitos mesmo, porque o que a criança aprende na escola, ela leva, ela cobra dos pais, ela cobra da família o que ela quer, o que ela comeu lá e o que ela quer experimentar. E ela tem um outro papel que é excelente em toda a educação mesmo, na transversalidade da educação. Então, você ensina
cultura, você ensina matemática, você ensina geografia. Aposto que numa aula que vocês dão numa escola e na execução de uma receita, vocês podem abordar vários assuntos de várias disciplinas que as crianças vão aprender. E a alimentação é um jeito gostoso de fazer, né? Então, assim, eu acho que ela é essencial. Deveria existir educação alimentar e nutricional como matéria básica em qualquer escola. É lógico que isso eu estou puxando a sardinha para o nosso lado de nutricionistas e quem trabalha com alimentação. Mas seria muito legal. É isso que a gente tem tentado. O Projeto Comida e Cultura, ele vem nesse sentido, né? Da gente entrar na escola como uma matéria mesmo, onde a gente vai estar falando nessa transversalidade que você comentou, vários assuntos que podem ser até interligados ao currículo que está acontecendo, mas de uma maneira muito... que é lúdica, que é experimental e que a criança ela consegue... visualizar, né? Ela consegue, não fica só no conceito, né? Ela consegue concretizar com o alimento, né? Isso. Então, é isso que a gente tem tentado, que o Projeto Comida e Cultura entre em todas as escolas, né? Vocês aí que estão assistindo a gente têm que ajudar a empurrar esse projeto para frente também. A Priscila está falando aqui... E aí eu queria, quando eu mexo uma confusão aqui na minha tela. A Raquel está travando o áudio, né? As pessoas estão falando. Eu queria te perguntar, então, como que está sendo a sua alimentação nesse momento de pandemia? Mudou alguma coisa para você? Como que está sendo aí em Goiás essa coisa da alimentação, da produção do alimento, tá tudo igual? Todo o trajeto do alimento está conseguindo chegar nos lugares? A gente não teve falta de alimentos, até o movimento... Você está me ouvindo ou eu estou te ouvindo? Eu estou te ouvindo, que as pessoas não estavam me ouvindo, então parece, tá, então mas enfim. E vamos lá. Aqui em Goiás, em relação à alimentação, houve até um movimento interessante, eu tenho visto em vários grupos, o pessoal colocando que é justamente essa aproximação, né, entendendo a necessidade de se manter uma cadeia produtiva, as pessoas têm comprado muito dos pequenos, coisa que numa rotina de dia a dia você passa numa grande rede de supermercados e compra tudo que você precisa, desde vegetais até produtos de limpeza. Né? E aí com esse processo, as pessoas ficando mais em casa, elas de certa forma estão se aproximando. A gente tem visto várias publicações de receitas que recomendam, de várias universidades, de vários centros de pesquisa, que recomendam o consumo de alimentos mais frescos, o aproveitamento melhor dos alimentos, né, com aproveitamento de resíduos, com aproveitamento de sobras, para que as pessoas tenham uma alimentação mais saudável. A aquisição de alimentos, como eu falei, de pequenos produtores, de estabelecimentos menores, de pessoas que produzem em casa, mesmo que sejam produtos prontos e preparados, pessoas que estão produzindo, e aqueles que se aventuram, que nunca entram e que de repente começaram a produzir suas refeições, ou por uma necessidade, ou porque descobriram uma nova habilidade, ou simplesmente para passar o tempo, né? Então, pessoas que fazem, a gente tem alguns grupos eu tenho um grupo que eu participo, uma lista de receitas. Então, assim, as pessoas produzem, fotografam e colocam lá, e contam de onde veio aquela receita, por que ela aconteceu, porque ela surgiu, foi uma iniciativa de uma amiga, e ela vai colocando pessoas de vários lugares, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. E é muito divertido, porque aí você pega a receita do outro e vai tentar executar. Então, aqui na minha casa, eu continuo trabalhando, eu não estou dando aula, né? Eu estou em trabalho remoto, mas sempre que eu tenho tempo, eu estou criando alguma coisa nova.
O envolvimento da minha família está sendo excelente. Eu tenho 2 filhas, né? E o meu marido, eles vêm para a cozinha, criam, procuram receitas, fazem. Está sendo muito gostoso. Nesse ponto, a aproximação tem sido muito boa. Pois é, tem muitas pessoas aqui falando que estão cozinhando muito mais, que estão experimentando receitas novas, fazendo coisas mais saudáveis. Eu mesma aqui, imagina, sou professora de culinária, né? A vida inteira sempre cozinhei também, aprendi com a minha família, depois ainda me formei em gastronomia e tudo. Eu tenho me pegado fazendo coisas que eu nunca fiz e cuidando do alimento de uma maneira muito mais respeitosa até, né? Porque é tão difícil de conseguir aquele Sim, alimento. Quando ele chega, você, né, faz toda aquela limpeza, tem toda uma preocupação. Então, aí você respeita mais, né? Não jogo nem um talinho de nada fora, né? Tudo sim, pode é ser impressionante realmente como utilizado. Então, é só buscar, né? É impressionante, eu comentei aqui, no final, Tá um falhando desses, para eu falei mim, assim, Raquel. impressionante como o resíduo... Ah, voltou? Voltou? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Eu estava comentando que é impressionante como o lixo reduz. Quando você assume uma rotina e, como você falou, se preocupa. Será que eu posso aproveitar isso tudo? Vamos fazer uma nova experiência, vamos ver se dá para aproveitar esse talo, se dá para fazer isso com casca, como é, né? Então, assim, isso tem sido muito, eu acho que tem sido muito favorável e muito interessante em várias casas, em várias pessoas que nunca se aventuraram por esse caminho. Você que é professora a vida inteira e eu que sou apaixonada em comida desde sempre, nós estamos ampliando, mas tem muitas pessoas que estão descobrindo e isso me deixa muito feliz. É incrível mesmo. Parece que há males que vêm para bem. É claro que a gente não pode dizer essa pandemia realmente é um mal muito grande, mas de alguma maneira parece que tem conscientizado muitas pessoas, né? A Sim, Simone, acho que aqui é um está falando, momento de parece que algumas reflexão. pessoas estão, parece que algumas pessoas estão mais conectadas com o ato de se alimentar e de cozinhar, né? E isso é essencial para você entender todo esse funcionamento do planeta, né? Quando a gente entende isso, Sim, parece sim. que abre uma porta para entender todo o resto. As coisas estão interligadas, como você falou anteriormente. A gente tem de fazer essa reflexão. A pandemia é péssima, mas foi uma parada, e eu acho que para o mundo inteiro fazer uma reflexão a respeito de como tem conduzido, né, o seu dia a dia, os seus hábitos, não só alimentares, mas em relação a todo um processo, né? De consumo Um estilo de consciente vida, mesmo, né? E de não de consumo desperdício, né? consciente, Uhum. sim. Acho que aqui o João também está falando que acho que como que é? A minha mãe aprendeu a fazer biscoitos de jatobá com você e eu gostei. Alguém falando isso aqui. Tá vendo? Que é uma coisa que São coisas. Segundo Lídio Coradinho, nunca mais seremos os mesmos. Acho que não mesmo. nunca mais. Eu acho, espero que não, né? Espero que não. Eu queria. Ah Tomara que lá, o depois Lídio que está tu falando, passar essa nunca mais reflexão. seremos os mesmos. Isso. E é importante que a gente não seja mesmo, né? Que tudo isso, porque levou a gente para uma crise muito profunda, né? Essa sindemia, né, já vinha, né, de essa crise de Uhum. obesidade, a má nutrição, ligada ao meio ambiente, tudo isso já vinha vindo muitas pessoas muito preocupadas e tentando levantar essa bandeira e trazer projetos. E parece que sempre emperra em algum lugar, né? Porque realmente somos muitos no planeta. E, Aham. de repente, uma questão como essa faz com que a gente consiga unificar o pensamento de uma maneira que leve a humanidade realmente um pouco mais adiante, dando, como você falou, dando uns passinhos para trás, mas levando adiante, né, com um Sim. conhecimento novo, né? Com um olhar diferente, né? Eu acho que o importante é esse olhar diferente para o enfrentamento do que vai acontecer ainda, inclusive, né? Nós vamos ter ainda
muitas questões que vão se desenrolar em função de toda a pandemia, inclusive questões alimentares, né, de produção de alimentos, de interrupção de cadeias produtivas, de dificuldade de acesso, né, e aí interrupção de um direito humano que é essencial. Então, assim, muita coisa vai ter de ser feita, pensada, para que isso assim, tenha o menor dano possível, né? Porque Menor impacto, né? isso é o que nós precisamos trabalhar fortemente, é justamente essa questão da melhora alimentar, para reduzir esses níveis de obesidade, porque hoje a gente não tem só obesidade, né? Parece que quando se fala obesidade, sobrepeso, doenças crônicas não transmissíveis, as pessoas esquecem que a desnutrição continua existindo, né? Nós temos quadros de desnutrição, nós temos quadros de obesidade e nós temos quadros de deficiências que são silenciosas. A gente tem deficiências nutricionais ocultas, né? A pessoa tem uma deficiência nutricional, por exemplo, uma anemia, que você olha para a pessoa, tá tudo bem, mas quando você vai ver, tem deficiência especialmente de micronutrientes, né? Então, nós temos um problema, uma questão alimentar a ser tratada seríssima. E por isso que eu te falei, nós vamos ter de achar um ponto de equilíbrio entre o natural e saudável, mas com a ajuda de algumas estratégias que já existem melhoradas, para que a gente possa alimentar essa população esperada aí daqui a 30 anos, né? É isso, é. A gente está chegando, acho que já no final, temos 15 minutos. Eu queria abrir também para perguntas das pessoas que estão assistindo a gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Só antes de você concluir as perguntas, um produto fantástico que a gente teve do projeto e que eu pulei na hora, e até a Ju colocou aqui, a Juliana colocou aqui, e foi importante para eu me lembrar, é um curso online. É um curso online, ela inclusive travou, que é o curso de Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, com benefícios para agricultura, alimentação, nutrição. Então, assim, é um curso voltado para qualquer pessoa. Ele é super interativo, ele é todo desenhado. Eu não sei se você já acessou, se já fez o curso. Eu fiz a primeira parte, eu não cheguei até o final, mas eu achei incrível, é muito interessante. São 4 módulos, ele é super didático e qualquer pessoa pode fazer, né? Você tem acesso, ele é super ilustrado, então as informações são curtas, diretas, é outra ferramenta que, desde o agricultor, né, desde as comunidades tradicionais até o pesquisador, todos podem fazer. Então, a Juliana colocou de novo o link, então quem quiser vai, acesse o próprio site do projeto do BFN, a Juliana depois pode colocar aí, travar na tela um pouquinho para o pessoal copiar. Ele tem todas essas informações lá disponíveis. Se você clica, já vai direto para os links associados, né? Então vamos às perguntas. Tá, então tem esse curso online e tem o livro que você falou também, que também dá para baixar no mesmo site do BFN, né? Sim, dá para baixar o livro e tem o site que tem o livro com as receitas digitais e o banco de composição, né? Que tem o valor nutricional de todos esses frutos envolvidos no projeto. Que está abrigado lá é uma plataforma chamada CIBBR, que é do MCTI. Mas se você for na página do Ministério do Meio Ambiente e achar o projeto, fala de todas essas políticas, de todas essas ferramentas, tem lá. E qualquer dúvida também pode mandar para vocês, para mim, que eu acho que a gente consegue responder. Pode mandar no Sustentária, se quiserem. A gente temos vários meios de comunicação para poder passar essas ferramentas para vocês. Muito legal. A Bruna, eu acho, está falando, professora, dê dicas de como aprender a cozinhar e se aperfeiçoar nas receitas. Um beijo, sou sua fã. Como aprender a cozinhar? É só entrar na cozinha. Entrar na cozinha e se dedicar. Não importa se você vai seguir a receita. É lógico que eu, como uma professora de dietética, não posso falar isso, mas neste momento seu de cozinhar para você, não se importe se você vai pôr exatamente a quantidade de ingredientes que está lá na receita. Você tem de sentir aquela... Para aprender a cozinhar, a gente primeiro tem de ter amor por aquilo que faz. Então você tem de sentir a receita e ver
né? Ah, eu acho que é muito sal, eu queria colocar um pouquinho mais de pimenta, eu queria, e para isso você tem que experimentar, né? E testando, colocando, ah, eu quero um pouquinho mais firme, eu quero um pouquinho mais macio, e aí, a partir daí, várias ideias vão surgir. Eu costumo dizer que todo mundo pode e deve cozinhar, né? Porque cozinha é muito treino, né? Sim, Quanto mais você cozinha, mais você entende as combinações de alimentos, mais você vai treinando o seu paladar, né, para aquilo. isso. E não A gente está falhando necessariamente de novo. nós temos vários, nós temos um hábito muito forte do sal, alho e cebola no Brasil, né? E nós temos uma infinidade de plantas aromáticas, ou vou colocar o sal e o açúcar como ingredientes essenciais no preparo de qualquer alimento. E não, a gente tem um monte de sabores, como você falou, a gente vai treinando os sabores. Que estão em ervas, que estão em condimentos, e que você pode ir brincando com eles, né? O ideal é você brincar, misturar, fazer testes, e você vai ver que você não necessariamente precisa, por exemplo, de sal e açúcar, né? Você pode se valer de outros ingredientes para poder ter alimentos saborosos. Para mim, agora que tá falhando um pouquinho. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Eu estou te ouvindo, a imagem tá assim, Tá me ouvindo? Eu tô te estou ouvindo te meio ouvindo. entrecortado. Mas, Aham. enfim, tem várias pessoas dizendo aqui que estão adorando suas dicas, que adorando. Eu acho que você deve estar lendo aí também, né? Que estão Uhum. cozinhando muito. A Flavinha tá te mandando um beijo. Às vezes alguns E passam. agora tem gente falando que precisa ser curioso, querer experimentar e testar, né? E é Aham. sempre bom realmente testar coisas novas. E aí, bom, eu queria finalizar, que a gente está chegando no fim, agradecendo muito a sua presença aqui, Raquel. Foi uma aula. Vocês estão me ouvindo? É, Ai, meu Deus, tá eu estou te falhando. ouvindo, estou te ouvindo, Para mim estou te parece que ouvindo. está falhando. Mas enfim, eu vou falar, espero que vocês estejam me ouvindo. Então, eu queria muito te agradecer mesmo. Incrível te ouvir falar, realmente sempre uma aula. E queria convidar todo mundo a seguir o nosso projeto, que é o Projeto Comida e Cultura. E queria também aproveitar para te fazer uma última pergunta que eu faço para todos os entrevistados, que é, Raquel, você hoje em dia tem fome do quê? Eu acho que a gente sempre tem fome de comida, né? Uma comida de qualidade, regada de saberes, regada de cultura, regada de amor, né? Carinho, mas a comida como um patrimônio de cada uma das suas famílias. Eu acho que é isso que nós temos fome disso, porque a comida envolve um abraço, a comida envolve amor, a comida envolve carinho. Então eu tenho fome de comida. E queria agradecer muito vocês, o convite. Eu sou fã desse projeto de vocês, faço propaganda para todas as pessoas. Eu acho que é uma proposta e uma atitude muito digna e muito bonita, porque as pessoas têm de ter direito a saber o que é uma comida boa, né? De onde ela vem e para que ela serve. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento de trocas de experiências e de conversa. Que bom, muito obrigada pela sua presença, obrigada a presença de todos. Queria contar também que na quinta-feira a gente vai ter uma entrevista, uma conversa com a Bela Gil, que também espero que seja muito gostosa, e convidar todos a virem toda terça e quinta aqui. O nosso assunto é sempre esse: alimentação, educação e essa reconexão com o planeta, que acho que é o momento da gente pensar em tudo isso e expor várias ideias de várias personalidades diferentes, falando sobre esse mesmo assunto, que acho que através do alimento a gente vai poder sair dessa de uma maneira melhor. Eu Então, acho Raquel, muito que obrigada de novo. eu não sei se estão todas disponíveis, mas se as entrevistas anteriores estiverem disponíveis, gente, vão lá, assistam. Tem coisas muito interessantes, né? A Ariela está conversando cada dia com uma pessoa diferente, tem coisas bem legais para escutar.
Vão lá dar uma olhada, acho que vale a pena. Se estiverem disponíveis ainda. Falhou para mim um pouquinho, agora o final não consegui te ouvir direito. Eu estou dizendo que as entrevistas anteriores, eu acho que vale a pena o pessoal ir lá e assistir. Porque eu gostei muito, eu estou acompanhando todas e eu acho que está bem legal. Se tiver disponível em algum lugar, avise, para que as pessoas possam ir lá e dar uma olhada, ouvir o olhar de outras pessoas, né, que estão envolvidas, de outras áreas envolvidas com a comida. É muito legal, é muito interessante. Agora, sim, agora travou para mim aqui, não consigo te ouvir. Não, mas eu acho que a Ju Mas, ouviu, depois ela te passa o recado. Aí as sobre as entrevistas entrevistas estão estão disponíveis. disponíveis. Você Sim, falou, ó, sim. as meninas estão falando que eu não te ouvi. A Pri e a Juliana escreveram aqui. Ah, no IGTV, Todas as ótimo. Porque entrevistas as estão pessoas deviam ficando assistir. gravadas. Elas ficam todas gravadas no nosso canal do YouTube, que é Comida e Cultura, e também aqui no IGTV, que é Projeto Comida e Cultura. A gente vai deixar essa live também gravada lá. Então todo mundo vai poder assistir de novo. Eu não consigo mais te ouvir, Raquel. Todo mundo está ouvindo a Raquel Então bem? vamos nos despedir, mas podemos nos despedir dizendo que foi um momento muito gostoso estar com vocês. E vamos esperar para que a gente possa conversar sobre isso um pouco mais ao vivo. Um beijo grande a Então todos. vocês estão ouvindo, que bom. Então um beijo grande também, Raquel. Um beijo grande a todos que estão nos ouvindo e podem depois acessar novamente a live que vai estar lá no nosso IGTV. Obrigada. Até E até quinta-feira. Então toda breve. terça e quinta estaremos às 6:30 da tarde. Tá bom, beijo Beijos, grande para Raquel. vocês, Muito gente. obrigada. Obrigada, Tchau. professora. Tchau, até mais. Tchau, gente. Até.